Bem-vindos ao Jornal da Hora. O Ministério das Finanças vai suspender a transferência das verbas do Programa de Combate à Pobreza aos municípios que não prestam contas dentro do prazo estabelecido. A medida saiu da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizada hoje no Palácio Presidencial. Vamos estender o nosso sinal até a Cidade Alta, onde está o jornalista Nuno Agnello. Nuno, boa tarde. Nuno, boa tarde. Nuno, consegue ouvir-me? Sim, consigo. Boa tarde, Nuno. Dois. Nuno, consegue ouvir-me agora? Boa tarde. Este é, de facto, um assunto que marca esta reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, por sinal, a primeira do ano. É preciso aqui perceber que esta reunião orientada pelo titular do Poder Executivo e Presidente da República tratou de várias questões do país e econômico. A questão do combate à fome e à pobreza é, de resto, um dos tópicos nas alterações que foram introduzidas ao nível da execução do Orçamento Geral do Estado, comparativamente ao ano passado. Já vamos perceber o que muda daqui para frente em relação aos 25 milhões de kwanzas que são transferidos todos os meses para os mais de 160 municípios espalhados pelas 18 províncias do país. Vamos antes olhar para o primeiro ponto da agenda deste encontro, orientado pelo titular do Poder Executivo. Refiro-me ao memorando que cria as condições para a operacionalização da reserva estratégica alimentar. Trata-se, de resto, de uma questão que já se arrasta há vários anos na agenda do Executivo angolano e que até aqui nunca tinha sido concretizada. Tudo indica que, a partir de agora, Angola terá as condições criadas para, pela primeira vez na sua história, contar com uma reserva estratégica alimentar. Vamos ouvir. O objetivo principal da reserva, e isso ficou bem claro, é de estar alinhado com os diversos programas do Executivo. Programas esses que são fundamentalmente orientados para a diversificação económica, para o aumento da produção nacional. Quer dizer que, independentemente do grau de produção que alguns produtos a nível agrícola, sobretudo alimentar, tenhamos, a reserva vai obrigatoriamente buscá-los. Portanto, a prioridade é a compra dos produtos da reserva a nível nacional. E os produtos da reserva, hoje, portanto, foram inclusos mais alguns. Deixem-me rapidamente, só para ser bem preciso dos produtos que foram indicados. Portanto, para além dos os que já constavam, portanto, eram 4 produtos que constavam inicialmente. Portanto, o arroz, fubá de milho, farinha, trigo, feijão. Depois, numa outra proposta, e tendo em conta o peso que alguns produtos têm ainda também na cesta básica a nível nacional, e sobretudo na questão da regularização dos preços, foram inclusos mais alguns produtos, nomeadamente, desculpem, mas é fundamental ter a precisão desses produtos que foram propostos mais tarde. Vocês vão ter que cortar depois disso. Portanto, o açúcar, o óleo alimentar e o frango e derivados. Hoje, a proposta foi feita também no sentido de aumentarmos os produtos da reserva com a fuba de bombô, o maçango,
sobretudo por causa da zona leste, que consome bastante este produto, o peixe, e sobretudo peixe seco, que é produto também fundamental, e o sal. Açúcar, óleo alimentar, frango e seus derivados, fuba de bombom, maçango, peixe seco e sal são alguns dos produtos que deverão constituir a futura reserva alimentar a ser, portanto, implementada no país. Trata-se de uma iniciativa que, entre outras vantagens, poderá permitir que o Executivo recorra a este estoque de produtos para fazer face a situações inesperadas, como emergências provocadas por calamidades naturais e outros imprevistos. Segundo o secretário de Estado do Comércio, Amadeu Nunes, a reserva estratégica alimentar vai também ter um impacto bastante positivo ao nível dos preços dos produtos da cesta básica, evitando, por exemplo, que haja especulação de preços destes produtos por conta de alguma escassez no mercado de consumo, escassez esta que deverá ser acautelada em função da criação desta reserva estratégica alimentar. Vamos ouvir mais uma vez o secretário de Estado. Normalmente a reserva tem dois objetivos principais. Um é esse de controle de preços, de poder incidir numa situação em que os preços sejam subir eventualmente por razões de especulação, fundamentalmente, de poder incidir imediatamente com a capacidade de neutralizar ou de diminuir o impacto dessa subida especulativa a nível nacional nos preços. Depois tem outra função, que é, em situação de calamidade, né, e de emergência, poder imediatamente socorrer. Recordam-se o que aconteceu no CUNEN? Se tivéssemos, de facto, a reserva já instalada, iríamos certamente minimizar, não é, o impacto da calamidade e da seca. E às vezes seca, mas o CUNEN muitas vezes não é seca, é excesso de água, né? Portanto, nós sabemos. E neste momento, e como sabem, também a urgência de termos, de facto, a reserva estratégica alimentar, hoje, neste momento, não chove no país. Portanto, estamos à beira de uma situação de, não direi calamidade, mas eventualmente de fome, porque as produções não receberam o líquido precioso em tempo devido. Não é? Poderá chover, mas por enquanto não está a chover. E podem ver em algumas zonas o milho não está a crescer. Portanto, e o alimento, um dos alimentos fundamentais a nível do mundo é o milho. O milho e seus derivados. Não é? Portanto, enfim. Como já fiz referência no início deste apontamento, as novas regras introduzidas ao nível da execução do Orçamento Geral do Estado é, de resto, um dos tópicos desta reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, com destaque para a questão do combate à fome e à pobreza, cujo programa terá um novo perfil de prestação de contas em função daquilo que, segundo a Ministra das Finanças, tem sido o histórico pouco simpático em relação aos gestores locais, no que a apresentação dos resultados diz em relação a esse programa diz respeito. Esta é uma das medidas que consta do projeto de decreto presidencial que aprova as novas regras de execução do OGE de 2021, comparativamente ao ano passado, mas existem outras medidas introduzidas e que poderão conferir maior transparência na execução deste que é um dos documentos mais importantes do país econômico. Outra novidade tem a ver com o reforço da responsabilização que é exigida aos gestores dos órgãos da administração local do Estado no que diz respeito ao reporte do uso dos recursos que recebem, nomeadamente para o combate à pobreza. Estamos a ser um pouco mais exigentes, dando nota que se o reporte não acontece em determinado prazo, há suspensão da atribuição de verba nos meses seguintes até que o reporte ocorra. Isso é em função do histórico que temos observado de falha de reporte.
Outra novidade tem a ver com a descentralização de algumas das ações que vinham sendo concentradas na Direção Nacional do Tesouro e nós entendemos que poderão passar a ser tratadas nas delegações provinciais de finanças. Ou seja, os órgãos de administração local do Estado precisam de que uma assinatura de um gestor seja abonada, precisam que uma conta bancária seja autorizada, a sua abertura. Entendemos que esse é um aspecto que pode ser tratado junto das delegações provinciais de finanças e não centralmente com a Direção Nacional do Tesouro. Essa também é uma novidade, entre várias outras, né? Um segundo documento importante que também foi aprovado é o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado de 2020, referente ao terceiro trimestre. É um relatório que, no fundo, mostra qual foi a performance de execução de despesas e de receitas no período em causa. E o relatório vai seguir o seu ritual de aprovação, ainda vai ser apreciado em Conselho de Ministros para depois seguir para a Assembleia Nacional, de modo que a elaboração desse relatório e a sua submissão à Assembleia Nacional se insere naquilo que decorre da Constituição da República, que são as ações, os poderes de controlo e fiscalização da Assembleia Nacional, as ações do Executivo. O reforço da função de fiscalização da Assembleia Nacional às ações do Executivo em evidência na apreciação pela Comissão Econômica do Conselho de Ministros do relatório de balanço de execução do OGE referente ao terceiro trimestre do ano de 2020, segundo a Ministra das Finanças, Vera Daves. Ora, neste encontro orientado pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo, falou-se também do modelo de incentivo e investimentos no domínio das energias renováveis. Esta é, de resto, uma iniciativa que pretende trazer para este domínio da produção energética os agentes privados. Já sabe mais desenvolvimentos em relação a estes e outros assuntos que foram apreciados nesta primeira reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. Poderá acompanhar mais lá para frente nos próximos espaços de informação da TV Zimbo. Boa tarde e bom jornal, Maria.